E quando ele chegou perto de mim, ele falou, você vai seguir até a nave. Só que eu não sabia o que era nave. Né? Depois é que eu fui saber que a nave é o compartimento que chega no altar. Aquilo chama-se nave. E eu falei, sim. Aí ele fez assim para mim, eu olhei para o alto. Quando eu olhei para o alto, não tinha, era um buraco redondo, e você via fazendo assim, ó, virando as estrelas. Você via, como sabe quando eles aceleram o filme, que você vê? Como é que foi, já que estão falando de sensibilidade, conexão, né, captação no Wagner, captação da Terra, e essa possibilidade de captar essa energia, vamos dizer, que vem do alto, né? Como é que foi a confecção, a composição do Catedral Mística e também no CD Nos Confins do Céu, já que ele falou do céu. Esses dois, no trabalho do Áureo, são os dois CDs que mais remontam às experiências fora do corpo, Nos Confins do Céu e o Catedral Mística. Agora conta a história. Eu fui criado dentro de uma família espírita. A minha mãe iniciou no centro aos 13, 14 anos de idade, segundo ela me contava, com meu avô. Meu avô trabalhava nas fazendas e ele dirigia um centro dentro da fazenda, né? E ele levou minha mãe um dia, falou, no primeiro dia que eu cheguei lá, já fui parar embaixo da mesa, né? Forma de dizer, mas e era aquele centro escuro, não tinha luz, não tinha nada, tudo no breu, só escutava as coisas, né? Ela parou de frequentar o centro aos 95 anos de idade e morreu com 108. Desencarnou com 108. Então, ela teve um tempo de quase 80 anos de mediunidade. Então, eu fui criado dentro desse contexto espírita. Desde que eu nasci, eu escutava já eles falando da meu pai e minha mãe, reencarnação, calma, filho, devagar, não é assim e tal. E foi me passando todas aquelas ideias. Eu estudei o kardecismo, eles eram kardecistas com o K desse tamanho, né? Aquele kardecismo mesmo, né? De raiz mesmo. E eu aprendi dentro disso. Só que eu comecei a ter, quando era criança, também umas coisas que não sabia explicar. Eu sonhei um negócio esquisito, 12, 13 anos de idade, minha mãe falava, não é nada, não, deixa, né? Isso. Ela já tinha noção, eles chamavam de desdobramento. Né? E fui tendo. E eu fui crescendo e fui tendo algumas experiências dessas também. Não posso dizer que seja algo comum, todos os dias acontece, mas há ocorrências assim, periódicas, de eu estar em determinados lugares que eu me sinto lúcido. E numa dessas vezes foi que eu estava num local, uma cidade, pouquíssimas pessoas, o que me chamava a atenção, o chão. O chão era de um material como se fosse carbono. Não era cimento, era carbono. As ruas, as vias onde tinham os possíveis veículos, eu não vi nenhum, mas suponho que tivessem, né? Então, eu estava de costa, olhando assim a paisagem, quando eu resolvi me virar. Eu me virei, tinham 2 prédios enormes, como se, sabe quando o prédio entra na nuvem? Na nuvem. Né? Todos de vidro, acho que era vidro. E no meio, prensado entre os 2 prédios, tinha uma catedral gótica, muito alta, muito alta. Eu comecei a subir as escadas, cheguei naquele portal, o portal gótico dela, mas era gigantesco, não era como nas nossas, era tudo muito gigante, tudo muito grande. Eu entrei na catedral, as colunas eram imensas, imensas, e eu caminhava nessa coisa, e eu vi que eu percebi. Quando eu estava dentro da catedral, eu me lembro que eu percebi, eu falei, pera, isso não é um sonho. E não acordei, continuei ali. Eu falei, então aí que eu continuei seguindo. Quando veio um senhor, 1,50 m de altura, talvez, sem camisa, com um pano aqui enrolado aqui, e esse lugar era no centro da catedral, tinha um monte de gente, de pessoas sentadas em círculo, sentadas no chão em círculo, possivelmente numa postura de meditação. E quando ele chegou perto de mim, ele falou, você vai seguir até a nave. Só que eu não sabia o que era a nave. Né? Depois é que eu fui saber que a nave é o compartimento que chega no altar. Isso. Aquilo chama-se nave. E eu falei, sim.
Aí ele fez assim para mim, eu olhei para o alto. Quando eu olhei para o alto, não tinha, era um buraco redondo, e você via fazendo assim, ó, virando as estrelas. Você via como, sabe quando eles aceleram o filme, que você vê? Aí vocês dirão, Marta, são coisas que você assistiu em filme que está agora te reproduzindo. Ele chegou para mim e falou, está virando assim porque o tempo aqui é diferente. Por isso que está virando assim, você está vendo virar, o tempo aqui é diferente. E aí eu segui, saí andando, segui, e passei por aquelas pessoas que estavam ali, naquele círculo, eu atravessei pelo meio, assim, no corredor central, digamos assim. Quando eu estava chegando ali, eu vi 3 figuras que eu suponho que sejam. Uma, eu consegui identificar que era uma figura indiana. Era um dos... Eu não sei, eu não posso afirmar que era uma figura que lembrava Krishna. Eu não sei como é Krishna, né? Então, eu não sei se era, mas era uma figura, sim, com aquelas coisas douradas, prateadas. Uma outra figura de uma pessoa que eu suponho que fosse algo relacionado a um apóstolo ou ao próprio... Não sei o que era, não sei, eu tenho um pouco de receio de afirmar, porque eu não sei se é. E um terceiro que eu não consigo até hoje identificar. E eu olhava aquelas figuras e eu percebi que era pintado na parede, mas elas estavam vivas. Eu falei, mas é pintado na parede. E eu olhava, e quando eu andava, assim já na horizontal, os olhos me acompanhavam. Quando eu estava lá no canto, eles estavam olhando. Quando eu fui para outro canto, eles estavam olhando para cá. Eu falei, eles estão vivos. Não, mas eles estão pintados na parede. Isso era como se fosse uma pintura que, ao mesmo tempo, era holograma. Olha só. Vivos de ícones religiosos, um da Índia, um cristão, o outro ali, dando uma sensação ecumênica, que é o plano espiritual mais elevado. Depois, conversando com o Wagner, ele cogitou essa possibilidade, é o que eu aceito como sendo a melhor explicação do que podia ter acontecido ali. Na volta, eu já me vi saindo da catedral, veio uma senhora. Ela estava com não era um manto é algo que você põe nas costas, era uma batina amarela. Era uma batina amarela, um amarelo escuro, como a gema do ovo, e um cordão prateado na cintura. E ela falou para mim, você escutou a música? Eu falei, escutei. O tempo inteiro que isso se passou, eu ouvi uma música. Ela falou, então, você procura não esquecê-la. E aí foi interessante, porque... Como é que eu vou explicar isso? É tão difícil explicar, você sabe como é, não dá para, às vezes, né? Você fala, fica uma coisa até assim. Aí eu comecei eu vi ela sumindo, aquilo se afastando, e eu comecei a acordar no meu quarto. Eu comecei a acordar no quarto. Só que eu não lembrava nada da música, eu lembrava do desdobramento, mas da música eu não lembrava nada. Bom, paciência, né? Não posso fazer nada. Depois, no estúdio, com os teclados, começou a vir e eu comecei a fazer. Tanto que na abertura da Catedral Mística tem um coral, que é o Miserere, cantando, porque na hora que eu entrei na catedral, eu me lembrei que eu escutei aquele Miserere, Miserere, e ela vai crescendo e aí entra a música. Muita coisa eu lembrei e muita coisa eu fiz. Tá? Claro. Eu fiz o que eu lembrei, eu coloquei. O que eu não lembrei, eu completei com o que eu supostamente acredito que seja
que deu sequência àquela linha melódica e harmônica que eu estava fazendo, né? Foi muito detalhado tudo isso, não dá para contar tudo, porque vai levar tempo, mas é bem detalhado foi esse desdobramento. E foi daí que surgiu o Catedral Mística, porque eu vi aquelas pessoas meditando, lá na frente eu vi como se fossem as imagens, lá, sabe, quando você vai numa igreja, tem a cruz lá, né, com o Cristo, aquelas imagens, era isso, era ali, só que era, como eu te falei, e o que mais até hoje, eu lembro, quando eu fecho os olhos assim, eu vejo, é o tamanho das coisas. Meu, o tamanho das coisas é descomunal. É descomunal. E essa parte da abóboda, tanto que tem uma música que chama Abóboda Celeste, porque eu vi toda aquela parte do céu, assim, o cosmos girando. E eu, na hora, falei, como eu pensei comigo, falei, como que isso está girando? Ele falou para mim, o tempo aqui é diferente. Eu olhei para o cara, né? Mas na hora você não tem esse tipo de pensamento, como é que ele sabe o que eu estou pensando? Não, na hora não tem, na hora é meio que normal. Sim. Sabe? Por exemplo, me ocorreu agora um exemplo. Sabe quando você está sonhando e o cachorro fala com você? Você não se espanta, né? Ele fala com você e está tudo bem, beleza. Né? Ele fala e está ótimo. Ali, quando eu olhei, falei, como é que isso está virando? Ele falou, aqui o tempo é diferente. Eu falei, quer dizer, o cara, eu estava pensando, como é que ele sabe me deu a resposta? Não, lá na hora você não... Isso é muito comum nas projeções. Por que isso acontece? Você está dialogando com alguém telepaticamente, supondo que você faça uma pergunta. Antes que você termine a pergunta, a resposta já está na tua mente, cara. Isso. Você vai encontrar relatos desse tipo de comunicação mental instantânea, praticamente, em muita gente que mexe com saídas do corpo. E uma coisa para considerar, Samuel, aqui no plano material, o som só se propaga pelo ar. Então, as ondas sonoras se propagam pelo ar e o nosso aparelho auditivo capta essas ondas sonoras e o cérebro interpreta como som. Extrafisicamente, você está fora do corpo, o sentido no corpo. Então, propagando por ondas sonoras pelo ar, permeia tudo, está dentro de você, está no ambiente, está em qualquer coisa. O problema é que na hora que você encaixa, o teu cérebro vai tentar converter na forma de som que você entende aqui. Aí é que entra o trabalho do músico, que aí é trabalho dele, é anímico, de conseguir converter em som isso que percebe que não é um som. Então, eu diria, não mente, tornando-se mente, para veicular como som aqui na Terra. É isso aí. Agora o Wagner conseguiu definir melhor do que eu. A não mente entra na mente e aí com o condicionamento que a mente tem, o conhecido, você então consegue transcrever isso para música. Mas lá na hora, eu não sei, é difícil encontrar palavras para explicar aquilo que acontece. É muito difícil. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.